A paz do Senhor seja convosco, aqui quem vos fala é o pastor Sandro Evangelista, e neste momento estaremos com palavras de reflexão, meditando no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e no versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Queridos, pela manhã estávamos na igreja, na consagração, e ouvi uma palavra por uma irmã, e ela falando sobre animal. O animal obedece, mas o ser humano não obedece. E isso é uma realidade, é um fato. Quando você cria um cachorrinho, você chama, ele vem. Você briga, mas logo logo ele já está brincando com você novamente. Os animais, eles conhecem o seu possuidor. O jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. O povo de Deus não entende o seu Deus. E Isaías, quando ele retrata isso, nós podemos pular para alguns textos que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em 1 Samuel capítulo 6, do capítulo 6 em diante, é interessante, nós vemos uma passagem muito interessante com respeito aos animais. A arca de Deus, ela foi levada pelos filisteus e ela ficou depositada lá na terra dos filisteus por 7 meses. E aí começou a dar uma doença nos filisteus. Eles estavam tendo hemorroidas. E eles não estavam entendendo. As pessoas disseram: olha, é a arca do Deus de Israel que está causando isso. Vamos fazer uma prova, um teste. E eles, percebendo-se então que começou a dar problema de saúde neles, então eles pegaram a arca, pegaram uma carroça, pegaram 2 vacas, e eles fizeram também dos deuses que eles adoravam, que era hemorroida, um deus hemorroida e um deus rato, e eles fizeram estátuas dos seus deuses, estátua de ouro, 5 peças de hemorroidas de ouro e 5 peças de ratos de ouro. E eles colocaram para devolver a arca para o povo de Deus. E a Bíblia diz que aquelas vacas, eles colocaram a vaca num caminho, e eles fizeram um teste: se elas dobrarem, não foi o Deus de Israel; se elas permanecerem no caminho certo, foi o Deus de Israel que trouxe este mal para nós. E aí as vacas começaram a caminhar, até as vacas obedientes, elas foram até em direção à terra de Bet-Semes. E elas foram direitinho, amados. Elas foram direitinho. Os animais obedecem, nós não obedecemos. Meu irmão, minha irmã, você que conhece a palavra de Deus, você que ouve o Evangelho, às vezes nós somos desobedientes. É interessante, o único animal que eu não consigo entender é o ser humano. O ser humano é o animal mais difícil de ser entendido. O ser humano é complexo, é difícil. É desobediente, é rebelde, não conhece, não entende, não são como os animais. Então, meus queridos, que nós possamos aprender a conhecer o nosso Senhor, que nós possamos andar na presença de Deus, crescermos na graça, no conhecimento, que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Vamos fazer como os animais conhecem os seus donos. O boi conhece o seu dono, o jumento vai em direção à manjedoura do seu dono, mas nós não. Então está no tempo de nós passarmos a conhecer o nosso Deus e caminharmos em direção ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos passar a obedecer ao Senhor, porque Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Vamos obedecer às promessas de Deus, vamos tentar obedecer a Deus para que suas promessas se cumpram em nossas vidas. Às vezes não acontece porque nós retardamos, nós somos os culpados. Mas está em tempo de nós conhecermos o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Deus. Assim como o boi conhece o seu possuidor, assim como o jumento conhece a manjedoura do seu dono, está em tempo de nós, como povo de Deus, passarmos a conhecer o nosso Deus. Prossigamos, vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que assim nós possamos ser mais abençoados, para que nós possamos conseguir ser homens e mulheres de Deus.
Então vamos obedecer o Senhor. Vamos procurar conhecer o nosso Deus e entendê-lo, porque Ele é um ser grande, rico em misericórdia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.